No programa de hoje, nós vamos conversar com Marcelo Martins sobre o que foi feito para que não faltasse o leite nosso de cada dia nas nossas casas durante todo esse período de pandemia. Vamos discutir por que o Brasil precisa ser o exportador de lácteos o quanto antes. E também vamos discutir reforma tributária, como é que ela vai impactar o bolso de cada um de nós e de todos os elos da cadeia produtiva. Mas nós vamos começar com o Leite 4.0, o quadro que fala de tecnologia aplicada no leite. Vamos lá? Hoje eu estou tendo a oportunidade de receber aqui o André Novo. Ele é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, fica em São Carlos, e nós vamos ter uma conversa muito interessante. André, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco hoje. Tudo bem, Paulo? Como vai? É uma satisfação. Obrigado pelo convite, viu? Você sabe que quando eu estou com você, eu sei sempre que estou diante de uma pessoa que está preocupada em resolver problemas, principalmente daqueles produtores que não têm acesso fácil à tecnologia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que é essa tal de roda da reprodução? Claro. Paulo, a roda da reprodução, na verdade, é uma ideia bastante antiga, né? Uma solução tecnológica que foi criada. A ideia de você ter todo o rebanho numa imagem só, para você poder fazer a gestão à vista desse seu rebanho, não é nova, né? A ideia foi transportar essa solução para o mundo digital. E isso facilitou a entrada de muita gente nesse mundo digital, pelo acesso ao smartphone, para conseguir gerenciar o rebanho. Então, essa é a ideia principal da roda, né, da reprodução no celular. Mas o que vocês resolvem? Quer dizer, se eu tiver acesso à roda da reprodução, colocar no meu aplicativo, o que eu ganho com isso? Tem uma série de vantagens, né, Paulo? O produtor, ele consegue fazer todo o trabalho de gestão do seu rebanho, porque a roda mostra todo dia quais vacas estão próximas à aparição, quais estão próximas à cobertura. Tem vacas que secaram leite antes da hora, as vacas que vão entrar para secagem agora, distribuição de parto, proximidade de cio, tanto para o rebanho adulto em reprodução, e tem uma roda junto na versão 2.0, que é a roda do crescimento, também faz toda a gestão do rebanho de recria. Então, isso facilita a vida do dia a dia do produtor com essa nova ferramenta que ele vai ter na mão, ele consegue identificar uma série de outros fatores dentro da propriedade. Esse é um dos sucessos da Embrapa, né? Você estava me falando que mais de 70 mil pessoas já baixaram o aplicativo, inclusive de outros países. Ele é um aplicativo que ele foi pensado, quando a gente lançou há 3 anos atrás, a gente já tinha feito as versões em outras línguas, em inglês, em espanhol, e depois a demanda apareceu, nós fizemos também em francês e alemão, e são mais de 24 países no mundo que acessam. Hoje são 19.800 usuários no mundo inteiro, 70% desses estão no Brasil, pequenos, médios, grandes produtores utilizando. É uma satisfação muito grande, porque é uma solução muito simples, né? E ela consegue trabalhar sem internet, no próprio celular. Celulares mais simples podem utilizar, gratuito também. Então, tem feito um sucesso muito grande, né? E tem atraído os jovens também? Essa é uma dos benefícios que a gente não tinha pensado no começo, né? Mas e que cada dia a gente recebe depoimentos de produtores, de filhos de produtores, mostrando o entusiasmo que os jovens estão auxiliando os seus pais na sua gestão do rebanho dentro das pequenas e médias propriedades, principalmente as familiares, né? Os jovens se aproximando do setor produtivo do leite por meio da tecnologia. Isso também é muito importante. André, para quem tiver interesse em ter gratuitamente acesso a essa tecnologia digital, padrão Embrapa, o que deve fazer? Ele pode acessar na loja
da Google Play, né, onde que é o repositório da maior parte dos aplicativos da Embrapa. Ele está disponível somente para Android, por enquanto. Nós estamos fazendo uma cooperação técnica com uma startup que vai desenvolver também a versão para a iOS em breve, mas por enquanto só está em Android. Em breve vão ter novidades boas aí também para iOS. É gratuito. André, queria muito agradecer você ter aqui trazido essa tecnologia, a roda da reprodução, e queria que você dissesse lá para os nossos colegas da Embrapa Pecuária Sudeste que esse é um canal que a gente precisa utilizar. Eu quero muito a colaboração deles para a gente levar as tecnologias da Embrapa a todos os rincões do Brasil e de outros países do mundo, já que o canal agora começa a ser transmitido também na China e na Europa e na América Latina. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Pode contar com a gente para os próximos programas aí, sempre que precisar. Bom, agora nós vamos para um novo quadro. Nós vamos conversar com uma personagem que vai nos responder algumas perguntas difíceis. Vamos lá para o novo quadro, então. Hoje nós estamos recebendo o Marcelo Martins. Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Paulo. É uma honra estar aqui participando do programa com você. Então, Marcelo, a gente gosta de começar pedindo para que a pessoa diga quem ele é. E eu não posso fugir a essa regra. Afinal de contas, quem é o Marcelo Martins? Paulo, eu sou Marcelo Costa Martins, brasiliense, filho de nordestinos, tenho um irmão, sou engenheiro agrônomo, formado em Viçosa. Iniciei minha experiência profissional ainda em Viçosa, no programa de desenvolvimento da pecuária de leite, um projeto que era coordenado pela Nestlé. Formei PDPL, formei, fui para Nestlé, né, minha experiência profissional. De lá tive a oportunidade de trabalhar na Universidade de Brasília, depois com muito ser assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA. Trabalhei período no Senar, Goiás, onde tive a oportunidade de ser superintendente. E mais recentemente, há 5 anos, estou como executivo da Viva Lácteos. Muito bom. E o que é a Viva Lácteos? Bom, a Viva Lácteos é uma associação de indústrias de laticínios, uma associação relativamente nova. Nós temos 5 anos de existência. Hoje, a Viva Lácteos tem 38 associados, sendo 2 desses associados associações, né? A BIC e a BLV fazem parte do conselho da Viva Lácteos. Ao todo, esse grupo representa algo em torno de 70% da captação de leite no país e quase que a totalidade das exportações. Marcelo, a Viva Lácteos vem cumprindo uma missão muito importante, que é coordenar os trabalhos aí da cadeia de valor do leite, e a gente viu quanto que o consumidor valoriza o nosso setor quando começou a pandemia, né? 2 coisas faltaram no supermercado. Faltou papel higiênico e faltou principalmente leite da forma fluida e leite em pó. E agora, recentemente, está faltando, eu não sei se você já passou por essa experiência de tentar comprar cadeira, porque todo mundo está comprando cadeira para trabalhar em casa, e além da cadeira estar cara, quando você encontra, demora a entregar. Aí eu comecei a pensar nisso. Assim, poxa, o que será que é mais difícil de manter fluxo? De leite em pó ou de papel higiênico? É claro que é leite em pó. E por que a turma da produção de cadeira, não consegue manter um fluxo normal e a turma do leite consegue? Eu queria que você conversasse com a gente sobre isso. O que foi feito para que o fluxo continuasse e a gente não tivesse nenhum problema de desabastecimento? Paulo, eu acho que ninguém gostaria de passar
por esse momento que estamos passando, né? Tem sido um aprendizado muito grande, as nossas discussões, elas têm sido discussões de fato para soluções de curto prazo, para que de fato nós possamos continuar abastecendo a população brasileira. Vivemos um momento hoje, que eu posso falar com toda segurança, muito melhor do que no início, né? Para todos terem uma ideia, né? O primeiro grande desafio que nós tivemos foi a inclusão dos lácteos na cadeia de produtos essenciais. Todos imaginam, não, mas é muito fácil, é muito claro, né, no entendimento. Mas o que é isso, Marcelo? Marcelo, mas o que é incluir a cadeia do leite nos produtos essenciais? O que isso representou na prática? Na prática, Paulo, o que de fato foi importante nesse processo, né, foi o entendimento em relação à importância, né, da manutenção da cadeia de leite, produtos lácteos, para abastecimento da população, para suprimento nutricional. É lógico que todos imaginam, né, que foi um momento, não tem problema, porque leite é fácil convencer os gestores públicos, né? Quando fossem fazer as portarias de essencialidades, eles colocassem os lácteos como essenciais. No entanto, nós tivemos que olhar para a manutenção da cadeia de suprimentos, né? Então, desde a questão do borracheiro, desde a questão do mecânico, que precisava estar trabalhando, que tivesse toda a cadeia de suprimento, abertura de estradas vicinais. No momento seguinte, conhecimento junto ao Ministério da Agricultura, né, para que adequações que fossem necessárias para a continuidade da produção de lácteos fossem aceitas, né, para que nós não tivéssemos o risco de não poder produzir algum produto por algum ponto específico, como por embalagem, né? Foi muito importante, por exemplo, a criação de um comitê de crise do Ministério da Agricultura para adequar essas questões, né? Nós criamos um comitê de monitoramento interno na Viva Lácteos para que dia a dia pudéssemos avaliar a situação, né? Fizemos um protocolo de mitigação de risco de Covid para os colaboradores das indústrias, né? Porque em algum momento o risco passou a ser, se nós tivermos uma incidência de Covid na planta industrial, a incidência daquela Covid inviabilizaria o processo de produção, né? E por último, em uma parceria com o Ministério da Agricultura e com o Ministério da Saúde, até a vacinação dos colaboradores contra H1N1, para que nós pudéssemos, dentro desse processo de mitigação de riscos, ter condição de dar garantia da manutenção da produção e do suprimento de lácteos para a população. Ô Marcelo, eu acompanhei o que aconteceu em alguns países desenvolvidos. O pessoal teve problema de Covid dentro dos laticínios e muito leite foi jogado fora. Os Estados Unidos, eu acho que bateram recorde. O Brasil não teve isso, esse é um ponto que a gente precisa ressaltar, mas eu preciso ir para outro assunto, eu não posso perder a oportunidade de estar aqui com você, e eu quero te fazer uma pergunta desafiadora. Se o Brasil é um país que importa leite, por que vocês aí da Viva Lácteos ficam fazendo um esforço danado junto com a Apex e outras entidades para que a gente seja exportador? Bom, primeiro, Paulo, o país ele vem num processo de substituição das importações ao longo dos anos, né? Então, nós crescemos aí mais de 3%, 4% ao ano, ao longo, por exemplo, de 20 anos, né? E isso nos remete a uma situação que, para nós continuarmos crescendo a produção sustentável, nós vamos ter que gerar demanda. E essa geração de demanda, ela passa pelo aumento do consumo no mercado interno e passa também pela ampliação das exportações. O processo, né, todo o trabalho que a Viva Lácteos fazendo no sentido de ampliar os mercados externos, né, a abertura de mercados, consolidação dos que já são existentes, ele tem dois objetivos, né? Primeiro, que a nossa função institucional, de fato, né, é criar um ambiente favorável à ampliação das ações. E aí a parceria com a Apex Brasil, no que diz respeito às ações, né, de promoção dos lácteos brasileiros, é extremamente importante, da mesma forma que a parceria com o Ministério da Agricultura para acesso a mercados, para construção e assinatura de certificados sanitários nacionais são extremamente importantes. Somado a essa questão, né, nós já temos um grupo de empresas, não são muitas empresas,
onde uma parte significativa e cada vez maior do seu faturamento passa a ser com exportações, né? Então, assim, não conseguimos avançar muito ainda em relação a exportações, né? Temos um desafio grande no sentido de melhoria da nossa competitividade em relação às exportações de commodities, mas conseguimos avançar muito em relação às exportações de produtos de maior valor agregado, né? Nós temos um grupo de empresas, por exemplo, que participa do projeto junto com a Apex, que tem na sua base de exportação produtos de maior valor agregado, que quando nós iniciamos as atividades do projeto, eles representavam algo em torno de 14% das exportações, né? E hoje eles representam em torno de 50% das exportações. Então, assim, trabalhamos... Cresceu bastante. Cresceu bastante. Cresceu então, assim, bastante. nós trabalhamos... Sim, cresceu bastante. Então, assim, nós trabalhamos em duas frentes. Uma institucional, de fato, que é a missão, né, que é contribuir para facilitar, para ajudar no processo de ampliação das exportações, né, e outra que é uma realidade, que é avançarmos, né, contribuirmos com aquelas empresas que exportam, né, e que querem cada vez mais ter uma participação efetiva no mercado nacional. Muito bom. Eu estou convencido que a gente tem que ser exportador mesmo, porque só quem exporta ganha competitividade, porque aprende como é que é o mercado internacional. O Brasil precisa fazer isso e acho que vocês estão dando uma contribuição muito importante, junto com todo o esforço que a ministra Tereza Cristina está fazendo. Agora, para ser competitivo, tem também a questão de tributos e impostos. E aí, Marcelo, a gente já começa a caminhar para o fim da nossa conversa aqui, e eu queria muito entender o que é que está acontecendo com relação a essa reforma tributária. Ela acabou de chegar lá no Congresso e a gente está discutindo tanto o dia a dia da pandemia que não está sobrando espaço para a gente fazer essa discussão. Afinal de contas, a reforma tributária vai aumentar ou vai reduzir a competitividade da cadeia de lácteos brasileira? Paulo, isso vai depender do andamento da reforma, das premissas, né, daquilo que de fato será aprovado. Um ponto extremamente importante para o nosso setor participar ativamente do debate. Hoje nós temos uma comissão mista que está debatendo esse tema no Congresso. Inclusive, ela está reiniciando os seus trabalhos na tarde de hoje. Somado a essa comissão mista, né, que já vem discutindo uma PEC do Senado, que é a PEC 110 e a PEC 45 da Câmara, nós temos também a proposta do governo federal, que foi apresentada na semana passada, e temos também uma proposta dos secretários de Fazenda dos estados. Então, assim, é preciso nós participarmos desse processo, por quê? Enquanto produtores, hoje, o produtor de leite, ele não é contribuinte do imposto sobre bens e serviços, né? Então, assim, dependendo de como essa reforma ela avançar, o produtor de leite será contribuinte do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ou do CES, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a nomenclatura dada pela proposta do governo federal. Então, vamos ver em relação ao produtor. Se ele for contribuinte da Contribuição sobre Bens e Serviços, ele vai ter que fazer todo um trabalho onde ele vai ter, na saída, na venda da sua produção, ele vai ter que emitir uma nota fiscal, destacando o valor do imposto, né, nessa nota fiscal, se creditar de todos os insumos, todos os serviços que ele adquiriu, né, e a diferença entre o que será debitado e será acreditado vai ser o que ele vai pagar de imposto, né? Se a alíquota for de 25%, como está sendo proposto na PEC 45, só para a gente ter uma noção, o imposto devido pelos produtores seria algo em torno de 8 bilhões por ano. Meu Deus, esse é dinheiro que vai sair da cadeia, né? É dinheiro que vai sair da cadeia. E o imposto a pagar, que é a diferença entre débito e crédito, se todos os produtores conseguirem se creditar de todos os insumos que eles adquiriram,
o imposto a pagar na produção primária seria algo em torno de 1,6 bi. Fora uma situação também que nos preocupa muito, que como os pequenos produtores utilizam menos insumos, eles adquirem menos insumos, o que acaba acontecendo é que ele se acredita menos nesse processo. Então, ele vai acabar pagando mais imposto do litro de leite. Então, dentro dessa visão, o que nós demandamos? Que o produtor ele não seja contribuinte sobre bens e serviços, ou da contribuição sobre bens e serviços, e que a indústria tenha direito a um crédito presumido referente aos insumos que o produtor adquiriu, para que não haja cumulatividade no processo, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto extremamente importante. O segundo ponto também, que é muito relevante, é que se tiver reoneração da cesta básica, né, o consumidor vai pagar mais pelos alimentos, né? Então, assim, há uma proposta que inicialmente foi discutida pelo governo e foi tratada inicialmente também nas duas PECs, que seria o seguinte: olha, eu reonero a carga tributária da cesta básica, mas para a população vulnerável, eu crio um mecanismo para restituição dos valores, né? Qual que é o problema dessa proposta? É que se está falando nos 20% mais pobres da população vulnerável, que essa população corresponde a 20%, né, do total da população brasileira, e nós temos no meio desse processo 50% da população que não enquadra nos programas sociais, não é uma população vulnerável, mas é uma população de baixa renda, porque esses outros 50%, eles têm uma renda per capita de algo em torno de R$ 1.200, né, que vão pagar mais pelos alimentos e não vão ter direito à subvenção. Então, só para você ter uma ideia, partindo do leite UHT no atacado 2,44, se o produtor conseguir repassar tudo para a indústria e você conseguir passar tudo na nota fiscal para o varejo, eu sairia de 44 para 3,62 o litro de leite ao consumidor, né? E aí, quando você soma toda a cesta básica, o IBPT fala que você teria um aumento da ordem de 23% do custo da cesta básica. Considera que para essas faixas 1, 2 e 3 de renda, né, da POF, né, que são 75% da população, né, e que tem a renda até R$ 1.200, esse grupo tem 40% da sua renda já comprometido com a habitação, seja por meio, né, de pagamento de aluguel, ou seja por meio do programa social de aquisição das suas residências. Ou seja, o consumidor dessas categorias ele não tem muita flexibilidade para aumentar o custo. E aí, em algum momento, ele vai ter que, se ele vai se alimentar, você vai pagar o aluguel, né? Então, assim, esses são cobertor curto. Cobertor é curto. Então, são esses os dois pontos que, de uma certa forma, mais nos preocupam na reforma tributária, né? Tem um terceiro ponto, que é a rápida restituição desses créditos, lógico que é fundamental, né? Mas, assim, se conseguirmos avançar em relação a essas três questões, o crédito presumido, a relação da cesta básica, uma alíquota diferenciada para os demais alimentos e a rápida dos créditos, com certeza a reforma tributária será interessante. Ok. Ô, Marcelo, eu estou convencido que você vai ter que voltar aqui. Isso foi só um esquenta, porque você está colocando aí a necessidade da gente participar desse debate. É muito perigoso que a reforma, mesmo não tendo esse objetivo, ela seja regressiva, ou seja, o pequeno produtor, o pequeno laticínio e o consumidor mais pobre podem, se a gente não tomar cuidado, ficar com a maior carga. Por isso, nós vamos ter que voltar aqui, conversar com você. Esse assunto só está sendo esquentado hoje, ele não termina hoje. Você vai ter que voltar aqui para nos ensinar e para debater conosco. E já caminhando por fim, é uma pena, eu queria te perguntar o seguinte: você não tem nenhum caos para contar aí para nós, não, para a gente terminar e,
enfim, lembrando da sua historinha? Paulo, sabe que o caos mais importante da minha vida, e assim, eu devo muita coisa ao leite, sabe? Esse ponto foi extremamente interessante na minha vida, porque foi um divisor de águas, né? Eu trabalhava na Nestlé, e na época que trabalhava lá, nós tínhamos o hábito de contribuir com o Sindicato Rural e o Senar na mobilização das ações, dos treinamentos, né, do trabalho de capacitação, perdão, para produtores e trabalhadores rurais. Bom, e num treinamento desse, era um treinamento de inseminação artificial, né, eu estava lá dando apoio, né, cheguei no curral, o treinamento estava iniciando, e tinha uma veterinária que era responsável pelo curso, né, novinha, muito bonitinha e tal, e um assessor dela, um senhor mais velho, né? Eu olhei para os dois e que a veterinária responsável pelo curso era estagiária e que o auxiliar que era o instrutor. Né? Aí comecei a conversar com o auxiliar e tal, e não dei muita bola para responsável pelo curso. E quando eu fui falar com ela, eu virei e perguntei para ela assim, tudo bem, Marcelo, trabalho na Nestlé aqui na região, você está fazendo estágio, né? Rapaz, ela ficou brava demais comigo, sabe? Mas brava demais, quase que não fala mais comigo no curso e tal. Bom, então, eu conheci, então, essa área num curral, né? Ela tinha um esterco de vaca de ponta, namoramos, casamos, né? Estamos há 25 anos juntos, temos 2 filhos, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pelo setor de lácteos, né? Por muitas coisas, mas uma delas, com certeza, foi que me deu a família, né? Que todos os dias eu agradeço a Deus por ter me dado o que tenho hoje. Ô Marcelo, o Vinícius de Moraes dizia que era impossível fazer amizade em torno de um copo de leite. E você quebra isso e mostra que mais do que amizade, é possível conquistar amores e fazer uma família. E para que a gente possa brindar esse momento, porque é um momento sublime que você está nos narrando, por coincidência eu estou estreando aqui uma caneca nova que fala de vacas e pessoas felizes. E eu queria, então, terminar esse programa brindando junto com você esse momento que tivemos e já acertando a sua vinda para discutir reforma tributária. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Olha, saúde a você, saúde a todos, né? Que Deus nos proteja e que saiamos o quanto antes desse momento de pandemia.